Olá, queridos alunos, boa tarde, tudo bem? Espero que estejam todos bem, com saúde, e em breve estaremos de volta na nossa sala de aula para que possamos juntos estar trabalhando e conversando sobre a nossa matéria, sobre o nosso conteúdo, né? Trabalhando em conjunto. Hoje eu quero falar com vocês a respeito do nosso tema, bem do comecinho do estudo de história, quando nós discutimos esse assunto, que é o indivíduo como produtor de história, né? Nós paramos, conversamos, debatemos muito isso em sala de aula, para conversar, né? Eu, enquanto indivíduo, eu faço parte da história, eu produzo história, eu sou um produtor da história. E aí, nós chegamos à conclusão de que sim. E esse momento, mais do que nunca, né, nos prova que nós, todos os dias, estamos construindo parte da história. Da nossa história como indivíduo, mas da história da coletividade. Da história da nossa sociedade, da nossa cidade, do nosso país e do mundo nesse momento. Só que para a gente conversar sobre esse assunto, nós vamos voltar um pouquinho nos conceitos históricos, né? Do que é a história em si, para que ela serve, né? Quais são os objetivos da história. E aí nós vimos que a história, ela é a área do conhecimento que se dedica ao estudo das ações humanas ao longo do tempo. A história estuda o passado, né? Muitas vezes em sala de aula o nosso aluno fala, a história estuda o passado. Que passado? Passado de quem? Passado onde? Então, assim, o conceito de histórico, ele está ligado a essas palavrinhas. Ela é o estudo das ações humanas ao longo do tempo. Então, sem a figura do homem, um ser social, vivendo em sociedade, ao longo do tempo, não tem como a gente estudar a história, né? Um outro conceito que nós utilizamos também é, a história tem como objetivo, ou seja, para que a gente estuda a história? Ela tem como um objetivo principal estudar as ações humanas, ou seja, da coletividade, da sociedade ao longo do tempo. E a história é uma ciência, ela faz parte de um amplo grupo de ciências humanas, que nele está inserida a geografia, a filosofia, a sociologia, a antropologia, né? Então ela faz parte desse grupo de ciências humanas que estuda, que através dos vestígios do passado, ela busca referências para que a gente possa compreender melhor o nosso presente. Como assim busca referências? Gente, vamos trazer para o nosso dia a dia, eu falo isso, vamos trazer para nós enquanto indivíduos. Se, por exemplo, Deus o livre, acontece um problema, uma situação, e eu bato a cabeça, esqueço completamente quem eu sou, quem eu fui nesses últimos 40 anos. Quais são as referências que eu vou ter hoje da Lucimar? Quem é a Lucimar? Da onde que eu vim? Como que eu cheguei aqui hoje? Como que eu fui sendo construída? Eu não tenho essa referência. Por isso que na história nós temos que olhar para o passado, buscar todas as referências que nós temos lá, para que a gente possa compreender melhor o nosso presente. Resumindo, a história foi aquilo que eu falei para vocês. Ela estuda o quê? O ser humano. O ser humano sozinho, o indivíduo? Sim, mas muito mais ele vivendo em grupo, em sociedade, ao longo do tempo. Ok? Bom, e por que é construída a história? Né? A gente fica se perguntando. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa naquelas figuras, naquelas personalidades, né? Se eu estivesse perguntando isso para uma criança, ele ia falar que a história é construída pelos heróis, ele com certeza ia lembrar aí desses heróis da atualidade, e ele ia falar, não, né? Se a gente estivesse conversando, depende do contexto, eu vi a aula do professor Enio, que ele estava falando de um texto dentro de um contexto, enfim, se nós estivéssemos conversando com a criança, ele com certeza ia lembrar disso, né? Bom, se nós estivéssemos conversando sobre isso no século XIX, a história no século XIX ela era contada com base nas personalidades históricas, né? Ainda hoje, às vezes, quando a gente está em sala de aula, alguns alunos
lembram de pessoas, sim, que fizeram histórias, que foram importantes para a história da nossa sociedade, para a história do mundo, mas a história ela não foi construída só pela pessoa de Tiradentes. Nós comemoramos agora dia 21, aniversário de Brasília e Tiradentes, ou pelo Lampião, né, uma figura típica, ícone do cangaço brasileiro, início do século XX, Martin Luther King, conhecido mundialmente na sua luta contra a segregação racial, Mahatma Gandhi, e aqui hoje a figura de uma personalidade mais atual, que é o Bill Gates aí, sei lá, grande pensador, e que quem começou aí a Microsoft, se a gente for pensar nesse mundo que nós estamos vivendo hoje de tecnologia, ele é um dos responsáveis aí por esse momento. Mas a história é construída por essas pessoas, só por elas? Não, a história não é. A história ela é construída por todos nós, né? Nós temos a história até o século XVIII, imaginava-se isso, a partir do início do século XVIII, XIX, a partir do século XX, nós temos aí, não, a história construída pelas minorias, a história construída, e aí a gente começa a ver a ênfase, né, da história contada pelos operários, a história contada pelos escravos, a história contada das mulheres, enfim, é feita por todos nós, todos os dias, né? Nós construímos a história da nossa cidade, do nosso país, do nosso planeta. As pessoas comuns são sujeitos da história. E isso é um conceito que ele passou a ser trabalhado na história a partir do século XX. Porque até então a gente estudava a história pelos registros oficiais que nós tínhamos e pela história contada das personalidades. A partir do início do século XX, não. Né? Finalzinho do século XIX, início do século XX, nós começamos a rever a história, a estudar a história a partir da história das minorias. E aí a gente começa a perceber mais falando do papel da mulher na sociedade, do papel dos trabalhadores, dos operários, das lutas de classes, né? Enfim, aí a gente começa a perceber a história como ela realmente é, muito mais abrangente e com a história contada, a mesma história contada de vários ângulos diferentes, né? E aí a gente se percebe sujeito da história, participante da história, construtor da história. Todos os dias, na nossa família, no nosso bairro, no nosso país, no nosso planeta, nós construímos a história. Atualmente, e aí eu falei com vocês, quero falar, né? Quando nós pensamos nisso do indivíduo enquanto construtor da história, nós pensamos muito na política, até porque nós vivemos em Brasília, no centro da capital, do poder, né? E aí a gente pensa, vivemos tantos processos políticos recentemente, então participamos ativamente desses momentos. E aí quando a gente pensa, eu como produtor de história, eu não gosto de política. Não, mas a gente não está falando só de política aqui, né? Nós estamos falando desse grande desenvolvimento da tecnologia, da forma de nos comunicarmos. Pensa que no século passado as pessoas se comunicavam por cartas, as pessoas iam para um orelhão, ficavam na fila, colocando ficha para poder falar. Hoje nós conversamos através das novas tecnologias. Nós estamos agora vivendo um momento, né, de uma crise mundial, onde nós estamos trabalhando de casa, onde nós estamos tendo aula de casa. Então as nossas relações de trabalho mudaram e nós estamos fazendo parte de tudo isso, né? E aí